Então, dando continuidade à nossa aula de ontem, a gente fez o exercício número 1, que foi um exercício que falou sobre plano tangente a uma superfície P em um determinado ponto. E aí, nesse caso, o que a gente fez? A gente, primeiro, achou o P, né? Para a gente achar o vetor P0P. A gente chamou o P de XYZ, um ponto XYZ, fez o vetor P0P, que ficou x menos 1, y menos 2, z mais 4. Depois achou o vetor gradiente da função dada através da derivada parcial de f em função de x, a derivada de f em função de y, a derivada parcial de f em função de z. A gente achou um fator gradiente em função de x e y e z, só que o nosso z foi uma constante. E depois descobriu qual que era o nosso fator gradiente no ponto P0. A partir disso, a gente fez o produto vetorial entre o vetor gradiente e o P0, o P, que é aquela fórmula simples, e conseguiu achar e falou que esse produto é igual a zero, que é justamente o que acontece quando a gente tem um plano e um vetor ortogonal a ele, ou quando a gente tem dois vetores e um vetor é ortogonal ao outro. O que quer dizer ortogonal? Ortogonal quer dizer que ele tem um ângulo de 90 graus, eles têm um ângulo de 90 graus entre eles. E assim a gente consegue descobrir qual que é a equação do plano. A questão número 2 foi dado um intervalo de integração para uma região W, na verdade, foi dado um intervalo numa região W, onde x variava de 0 a z, y variava de 1 a 2, z variava de 0 a 1. E foi pedido para que a gente pudesse mostrar quais os tipos, as possíveis ordens de integração para essa região aí. E aí, o que ficou mais assim interessante para a gente ver e para ter noção, para fazer esses intervalos e para fazer essas ordens de integração, é justamente ver se algum espaço, algum intervalo de integração, ele está em função de alguma letra, de alguma variável. E a gente viu que, no caso, o x está em função, o intervalo do x está em função do z. Logo, a gente tem que fazer primeiro o x, primeiro o dx, para depois fazer o dz. E aí a gente viu que a gente pode ter três alternativas. A gente pode fazer dx, dz, dy, a gente pode fazer dx, dy, dz, e a gente pode fazer dy, dx, dz. Essas são as três probabilidades da gente poder fazer essa ordem de integração aí. Além disso, a gente viu a questão 3, que nos dava um sólido que ele era limitado inferiormente por um retângulo, um quadrado, na verdade, aqui, de 0 a 2, tanto em x quanto em y, e superiormente, no eixo z, a gente viu que esse sólido ele era limitado por uma função, x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais z igual a 16. Então, essa parte de cima, essa capa superior, era dada por uma função, e essa função limitava. E ele pede para calcular o volume, através de integral tripla, desse sólido. Então, a gente viu lá que o nosso intervalo de integração em x vai ser de 0 a 2, em y de 0 a 2 também, e em z de 0 até essa função, ou seja, de 0 até z é igual a 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Feito isso, a gente consegue achar a integral, o volume do sólido. Lembrando que para achar o volume de qualquer sólido, eu faço a integral tripla de dv. O dv pode ser tanto dx, dy, dz, como dz, dx, dy. Então, a gente só faz. A gente não vai colocar nenhuma função dentro da integral. É só a integral do intervalo, do intervalo de integração, na verdade, da limitação da área onde foi escolhida. A questão 4, ele deu um cubo para a gente e falou que esse cubo possui uma densidade que não é constante, que é uma densidade que vai variar de acordo com a área aqui. É muito comum a gente ver isso colorido assim, ó. E aí, por exemplo, quanto mais para o amarelo, menos denso. Quanto mais
pro roxo, o azul, mais denso. Então, isso aqui, SolidWorks tem muito isso aqui, a gente consegue ver, por exemplo, onde que, também é muito visto, onde que se tem uma viga, onde os esforços são maiores, você tem uma peça, onde os esforços são maiores dessa peça e tal. Então, ele me deu esse cubo, pediu que achássemos o centro a coordenada x do centro de gravidade desse cubo. Ele deu a função ρ, que é a função densidade, que varia de acordo com x, y e z. A gente calcula a massa fazendo a integral tripla da função densidade, a gente acha a massa, depois a gente acha o momento, que nesse caso, como ele pediu só a coordenada x do centro de massa, a gente vai fazer o momento de y e x. É a integral tripla de x vezes a densidade, a equação da densidade. Com isso, a gente acha o momento em y e z, já achamos a massa anteriormente, e para achar a coordenada x do centro de massa, nada mais é do que fazer esse momento em yx dividido pela massa. E deu 7,7 dividido por 2 sobre 1 vai dar 7 dividido por 2, 7,5. Aí a gente parou aqui. O próximo exercício, ele vai falar sobre área limitada por uma função. Então, qual que é a ideia aqui? Ó? Ele fala, considere a superfície Z igual a XY. CB, né? Então, a superfície Z igual a XY é justamente essa superfície que está por fora e por dentro desse cilindro. Então, vocês podem notar que aqui existe uma superfície, ó, meio que triangular, não dá nem para ver direito como é que ela é aí, ó, mas ela está aqui. E ele me fala que essa superfície aqui, ela é limitada pelo cilindro x² mais y² igual a 1. Então, a representação gráfica é essa aqui. Ele quer que a gente calcule a área dessa superfície que é limitada pelo cilindro. Imaginem, é como se você tivesse uma folha e você pegasse um cilindro e cortasse essa folha, furasse essa folha. Ele quer saber qual é a área que vai sobrar ali dentro. Então, é justamente o que ele fala. Ele quer saber qual é a área da superfície que é limitada pelo cilindro. Então, a gente vai começar a fazer esse tipo de questão. Esse tipo de questão, ela vai ter como a gente está tratando de área, e a gente tem volume e área, a gente vai ter que fazer, antes de tudo, uma coisa que é chamada parametrização da superfície. A gente vai ter que transformar uma superfície que é tridimensional, ou seja, eu teria 3 variáveis em uma superfície de 2 variáveis só. E essas variáveis elas vão se correlacionar e, posteriormente, vai dar você vai conseguir fazer essa área dessa superfície. Então, vamos para o Word aqui. E vamos começar a entender como que faz esse tipo de questão. Então, beleza. Para eu fazer por fórmula, essa é a questão número 5. Por fórmula, eu tenho o seguinte. Eu tenho que a área de uma superfície ela vai ser igual. A área de S vai ser igual a integral dupla isso é só que eu vou tirar isso aqui, peraí. A integral dupla do módulo de RU, que é um vetor, que a gente vai ver o que é isso aí, o produto vetorial da superfície parametrizada, vezes RV, que a gente vai ver também o que é. DA. Muito importante aqui, primeiro, entender o que é módulo.
A gente está tratando de módulo, quer dizer que eu preciso ter as respostas em valores positivos, porque eu preciso do módulo para depois fazer a integração. E aqui, ó, é diferente daquela... Lembra que lá no primeiro exercício, se não me engano, no primeiro mesmo, a gente fez um produto escalar entre dois vetores? A gente pegou o x do primeiro e multiplicou pelo x do segundo. Pegou o y do primeiro e multiplicou pelo y do segundo. Pegou o z do primeiro e multiplicou pelo z do segundo. Essa é uma soma, um produto escalar. É o mais fácil de resolver. Para que a gente consiga resolver um produto vetorial, eu já não posso fazer dessa forma. Qual é a forma de eu fazer isso? Eu posso usar matriz. Eu vou fazer uma matriz com vetor, vou fazer uma matriz com outro vetor, vou colocar algumas variáveis e vou fazer o determinante dessa matriz, que é uma matriz 3 por 3, o determinante dela é fácil de ser feito. Então, vamos lá. Eu tenho ele me falou que minha superfície ela é dada pela função z é igual a xy. Me falou também que o cilindro limitante é o cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, isso são informações importantes que vocês precisam sempre estar colocando na hora de fazer os exercícios. Eu vou fazer a parametrização da superfície. Então, eu vou dar um espaço aqui e vou colocar aqui, ó, parametrizando a superfície. A ideia de parametrização é aquilo que eu falei, é transformar uma superfície tridimensional em uma superfície bidimensional. Eu vou chamar o x de u e vou chamar o y de v. De acordo com a minha superfície aqui, ó, z é igual a x vezes y. Na verdade, isso vai deixar de existir. Na verdade, z vai ser igual. Eu não chamei o meu x de u, então, ao invés de x, vai ser u. Eu não chamei o meu y de v, então, ao invés de y, eu vou ter v. Então, essa aqui é a minha superfície parametrizada. Tá ok? Passando para frente. Um minutinho. Depois que eu fiz essa parametrização, a gente vai calcular aqueles vetores RU e RV. Como é que eu calculo esses vetores? Vou dar mais um espacinho. O meu RU, restaurante universitário, o meu RU, cadê, gente? Era um pouquinho. O meu RU, ele é dado por, voltando a falar, por fórmula pela derivada parcial de x. Deixa eu colocar aqui em fração que fica melhor para ver. Em relação a u derivada parcial de y em relação a u, derivada parcial de z em relação a u. Essa aqui é a forma de eu achar o meu vetor RU, que eu vou precisar para colocar nessa fórmula aqui em cima. Ó. Então, tá beleza. Então, o meu RU vai ser igual. Qual é a derivada de x em relação a u? Qual é a derivada de u em relação a u, nesse caso? É 1, certo? Então,
o primeiro ponto aqui vai ser o ponto U. Qual é a derivada de V, ou seja, de Y, em relação a U? Nesse caso, seria a derivada de V em relação a U. Só que a derivada de V o V seria uma constante. Então, a derivada de V em relação a U é zero. E a derivada de Z em relação a U, eu vou ter U vezes V, du. Então, eu teria, qual a derivada de U em relação a U? 1. Me sobraria o V. Então, o meu vetor RU vai ser 1, 0 e V. Feito isso, eu passo para... Vou copiar aqui para ficar mais fácil. Eu passo para o cálculo do próximo vetor que eu vou precisar utilizar, que é o vetor RV. RV é igual. E aí é a mesma coisa, só que ao invés da derivada parcial ser em relação a U, vai ser em relação a V. Então, dy dv, dx dv, dy dv, dz dv. Beleza, eu tenho aqui. Opa! Então, o meu vetor RV vai ser igual. Qual é a derivada de x em relação a V? O x é U. U em relação a V é uma constante. Então, é zero. Qual é a minha derivada de V em relação a V? 1. Qual é a minha derivada de UV em relação a V? UV vira 1, 1 vezes U, U. Então, agora eu já encontrei quais são os dois vetores que eu vou precisar utilizar na minha fórmula lá de cima, para eu fazer a minha integração. Achei o RU, está aqui. Achei o RV para lá, então vou montar minha integral agora. Na verdade, eu não vou montar minha integral agora, né? Porque eu preciso fazer o produto vetorial entre esses dois vetores ainda, para depois montar a minha integral. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o produto vetorial de U vezes RV. Quando que eu sei quando que é produto vetorial? Quando que eu sei quando é produto escalar? Quando eu tenho x indicando a multiplicação, é um produto vetorial. Quando eu tenho ponto mostrando a multiplicação, é um produto escalar. Nesse caso é um produto vetorial, eu vou usar o x maiúsculo. Isso aqui, pessoal, é álgebra linear, geometria analítica, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida assim, do que eu vou fazer daqui para frente, até montar a equação certinha, vocês podem dar uma olhada novamente lá. Qual é a forma de eu fazer isso aqui? Simplesmente, eu posso montar uma matriz e, através dessa matriz, achar o determinante dela e, achando o determinante dela, eu vou ter o meu vetor, o resultado do produto vetorial entre esses dois vetores. Então, vamos ver aqui para a gente montar uma matriz. Ó, vai ser uma matriz que eu vou ter IJK como a primeira linha, o vetor RU como segunda linha e o vetor RV como terceira linha. Então, eu vou ter 3 linhas e 3 colunas, porque é X, Y, Z. Então, é uma matriz 3 por 3. Então, eu vou montar a minha matriz. E esse I aqui, volto a dizer, vem lá da álgebra linear. Se vocês tiverem dúvida, volta lá e vê. Mas o I, ele vai ser relacionado ao X. Tudo que tiver I acompanhado, tudo que tiver o I como acompanhante, quer dizer que ele está na posição X, da variável X. E vou chamar o outro de J, que vai estar relacionado ao nosso Y, e o K, que vai estar relacionado ao nosso Z. Aqui eu coloco o vetor RU, 1, 0, V, e aqui eu coloco o nosso vetor RV, 0, 1, U. Beleza. Feito isso aqui, ó, que é a matriz para a gente fazer esse produto escalar, se eu fizer o determinante dessa matriz aqui, a gente consegue resolver e achar qual que é esse produto. Para eu fazer o determinante dessa matriz aqui, não sei se vocês lembram, mas eu já vou falar para vocês. O que eu faço? Eu repito as duas primeiras colunas. Então, eu vou pegar aqui na frente, colocar I1, 0, e depois J0, 1. E depois faço primeiro as diagonais aqui, menos as diagonais
primeiras diagonais da esquerda para a direita, multiplicado, então, I vezes 0 vezes U, J, e aí vai estar completo, depois eu mostro, e depois faço as diagonais da direita para a esquerda. Deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui, porque na verdade a gente vai deixar de ter. Para montar, gente, é uma matriz 3x3. Agora, a gente não vai montar, a gente vai fazer o determinante da matriz, tá? Então, ela vai deixar de ser uma matriz 3x3 e vai ser uma matriz de 3 linhas mais 5 colunas. Será que vai ter como fazer isso aqui? Eita. 1, 0, B, 0, 1, U. Eu queria. Aí eu precisaria. Adiciona outra matriz 3x2 do lado. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que não vai dar. Ou vai, né? Cadê? Ah, boa. A gente repete. I1, 0, J0, 1. Isso que eu estou fazendo aqui é somente para a gente achar o determinante da matriz, tá, pessoal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer I vezes 0 vezes U, mais J vezes V vezes 0, mais K vezes 1 vezes 1. Que vai dar... O primeiro vai dar 0, né? O segundo vai dar 0. E o terceiro vai dar... Então, vou botar determinante igual. O terceiro vai dar K. Depois eu faço o contrário. Eu venho da direita para a esquerda. J vezes 1 vezes U vai dar menos aqui, né? J, U. I vezes V vezes 1 vai dar menos I, V. K vezes 0 vezes 0, 0. Então, o determinante da minha matriz é esse aqui. Logo, o meu produto escalar entre RU e RV é igual a K, aí que está invertido, tá? Tem que tomar cuidado. O que eu falei lá atrás que é relacionado ao X? É o I. Então, menos V. O que eu falei que era relacionado ao Y? O J. Então, menos U. E o que está relacionado ao K? É o Z. Aqui, no caso, vai ser 1. Então, o resultado da nossa matriz, do nosso produto vetorial entre os vetores RU e RV é menos V, menos U e 1. Notem que agora eu tenho valores negativos. Lembra que a gente... então, só recapitulando. Para eu achar a área, eu tenho que ter produto vetorial entre dois vetores, RU e RV. Como é que eu acho RU? RU e RV. Primeiro eu faço a parametrização da superfície, eu chamo o X de U, o Y de V e o Z. Eu substituo o X por U e o Y por V e tenho esses três aqui. Essa é a superfície parametrizada. Tá vendo que a minha superfície agora está só em função de U e V e não mais de X, Y, Z? É isso que tem que fazer na parametrização. Fiz isso aqui e aí calculo. Derivada parcial em função de U, derivada parcial de X, de Y, de Z em função de U, vou ter o vetor RU. Faço a derivada parcial de X, Y, Z em função de V, vou ter o vetor RV. E depois faço o produto escalar, o produto vetorial entre os vetores, utilizando o determinante dessa matriz criada aqui. Fez o determinante, aqui é 1,
menos U e menos V. Só que aí vocês têm que lembrar. Por que eu inverti a posição? Porque a posição X ela está relacionada ao I. Então, por isso que o menos V veio para cá. Ó. A posição J está relacionada ao Y. Por isso que o menos U veio para cá. Ó. E a posição K, a letra K, ela está relacionada ao Z. Por isso que o 1, que está aqui do lado do K, aqui, ó, veio para cá. Nós temos agora o produto vetorial entre esses dois vetores. Mas a gente não precisa a gente precisa além do produto vetorial. A gente precisa do módulo do vetor do produto vetorial. Então, na verdade, a gente vai precisar do módulo de RU vezes RV. Esse módulo a gente faz da seguinte forma. A gente faz a raiz quadrada de deixa eu só relembrar aqui, porque é muita coisa. Da posição do x ali, menos v ao quadrado, mais a raiz, a posição y ali, menos u ao quadrado, mais a posição z ao quadrado, que vai dar 1 ao quadrado. Então, na verdade, esse módulo vai ser igual menos v ao quadrado, o menos ao quadrado some, fica só v ao quadrado. O menos u é a mesma coisa. O menos some, vira só u. E o 1 ao quadrado é 1. Beleza. Teoricamente, achando isso aqui, eu já teria como jogar aqui para a gente fazer. Então, eu vou copiar isso aqui, ó. E vou, no lugar disso aqui, colocar fica um trem na frente aqui, ô desgraça, só. Agora. Meu Jesus Cristo. Rapaz, aí, sumiu. Até perdi o raciocínio. Ah, sim. Vou colocar aqui o quê? A raiz quadrada. O resultadinho ali, né? De v ao quadrado, mais u ao quadrado, mais 1. dA. Só que aí tem um outro problema. Alguém quer falar alguma coisa? Não, tá tranquilo, Paulo. Só não tô entendendo muito bem essa questão aí, não. Qual parte que você não está entendendo? Ah, depois que passou para essa matriz aí, bagunçou tudo. Mas pode colocar, depois eu dou uma revisão. Não, beleza. Essa matriz aqui, eu criei ela para fazer o produto vetorial desse vetor aqui para esse vetor aqui. E aí eu monto ela dessa forma. Na verdade, aí que volta. Essa parte aqui, na verdade, ela não faz parte da matriz original. Eu vou até tirar, não vou deixar, depois a matriz original é essa. Eu montei YJK, depois montei o primeiro vetor, que é o RU, 10V, e depois montei o vetor RV, que é 01V, é 01U. Depois, para fazer o determinante da matriz, eu repito essa coluna primeira na frente, repito a coluna segunda depois, e aí faço o determinante dessa matriz 3x3. Se você tiver em dúvida com isso aqui, procura lá, determinante de matrizes 3x3. Essa diagonal aqui, ó, I vezes 0 vezes U, mais J vezes V vezes 0, mais K vezes 1 vezes 1. Por isso que só ficou o K, ó. E faço menos a diagonal da direita para a esquerda. J vezes 1 vezes U, JU, Y vezes V vezes 1, IV, K vezes 0 vezes 0, 0. Então, o determinante da minha matriz, dessa matriz aqui, é esse aqui.
Depois disso, eu só preciso transformar esse resultado em um vetor, porque o resultado de um produto vetorial é um vetor. O vetor vai ser a posição x do vetor, vai ser a que está acompanhando o i, vai ser o menos v, depois o menos u, que está acompanhando o j, que é o y, e depois o 1, que é o que está acompanhando o k, que é o referente ao z. Esse vetor menos v, menos 1 e 1, ele é o vetor resultante do produto vetorial entre dois vetores, RU e RV. Só que na minha fórmula lá, na minha fórmula inicial, para eu achar a área dessa superfície, a área da superfície limitada por aquilo ali, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ter o módulo desse produto. Porque tá vendo essas duas barrinhas aqui? Quer dizer que é o módulo. Então, eu vim para cá. O módulo disso aqui vai ser igual à raiz quadrada de cada um dos termos somados ao quadrado. O que vai me resultar nisso aqui. E o que vai... E aí eu peguei esse resultado aqui, ó, que é justamente isso aqui, e substituí aqui em cima, ó. Por isso que me deu isso daqui. Beleza. Eu tenho a área. Só que, o que acontece? Essa área aí, ela não está sendo limitada por nada, se vocês pararem para pensar. A gente só pegou a superfície. Então, essa área aqui, ó, ela não está limitada por nada. Agora, a gente vai precisar entrar com o cilindro limitador, que vai limitar a gente. E esse cilindro ele vai dar o que para a gente? Ele vai dar justamente os intervalos de integração. Então, eu tenho aqui a área e já tenho o negócio, a função aqui dentro. O que a gente vai precisar fazer agora? A gente vai precisar transformar isso aqui, desse tipo de coordenada, para coordenadas polares, que é uma das últimas disciplinas que a gente viu em cálculo 2. Então, a gente vai ter que transformar isso aqui de V e U para R de raio, que vai ser o raio do nosso cilindro, e θ, que é o ângulo de abertura do nosso cilindro. Que, no nosso caso, como ele é um cilindro inteiro, vai ser o 360 graus, o 2π. Então, vamos lá. O que é que vocês precisam saber aqui, ó? Para eu fazer esses intervalos de integração, a gente precisa saber que x é igual a u. Deixa eu colocar em um negócio que ficou melhor. X é igual a u. Isso aqui a gente já tem aqui em cima. Que vai ser igual também a R vezes o cosseno de θ. A gente sabe que o y é igual a v, que é igual a R vezes o seno de θ. Por quê? Por que existe essa relação? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Essa relação existe porque imagine que a gente tem aqui, ó, nossa senhora, y x. O que é transformar de coordenadas u, v ou x, y para coordenadas polares? Eu tenho um ponto aqui, ó, certo? Eu tenho um ponto ali. Deixa ficou diferente. Vermelho e preto para dar sorte. Eu tenho um ponto ali. Esse ponto, ele vai ter a posição dele. X, Y. Qual é a outra forma de eu mostrar esse ponto, exatamente esse mesmo ponto, no plano, sem ser da forma XY? É através de coordenadas polares. E o que quer dizer isso? Ao invés de eu ter uma coordenada XY, eu tenho um outro tipo de coordenada. Então, é como se eu estivesse traçando uma reta aqui.
E essa reta aqui, imaginem que eu tenho um círculo grandão e ela é o raio dessa circunferência. Então, essa reta vai ser o R. E eu tenho um ângulo aqui, ó. Esse ângulo vai ser o ângulo θ. Então, por que aquela relação existe? Porque esse tamanho aqui vai ser relacionado ao meu y e esse tamanho aqui vai ser relacionado ao meu x. Por isso, e justamente por isso, que o seno de θ é igual ao cateto oposto, y, sobre a hipotenusa r. Por isso que y é igual a r vezes o seno de θ. Do mesmo modo, se eu for ver x, é o cateto adjacente ao θ. Então, o meu cosseno de θ vai ser x sobre r. Então, o meu x vai ser igual a r vezes o cosseno de θ. Daqui é que sai aquela relação que eu acabei de escrever lá. E a gente vai precisar dela. Então, fechar e vou voltar para o exercício aqui. Essa relação foi a relação que eu acabei de explicar lá. O x é r vezes cosseno de θ e o y é r vezes seno de θ. Só que aí é sempre bom lembrar que o meu x nessa função aqui vai ser o meu u e o meu v, o meu y vai ser o meu v nessa função aqui. Beleza. Agora eu vou precisar ir lá na imagem. Lá na imagem, cadê? A imagem está aqui. Agora eu vou precisar entender quais são os intervalos de integração. Imagine que eu só estou vendo esse cilindro, certo? Eu só estou vendo o cilindro, não estou vendo essa outra situação aqui. Esse cilindro, ele vai estar... Deixa eu ver como que eu vou fazer melhor para eu explicar isso aqui. Vou partir para o... Então, eu vou ter lá o meu cilindro, só que eu vou olhar o cilindro de cima. Só vou ver a projeção do cilindro embaixo. Então, na verdade, eu teria isso aqui, certo? Imagina, eu estou vendo só o cilindro de cima. Eu sei que do centro desse cilindro aqui até a diagonal dele, até ele, do centro até ele, ou seja, o raio varia de 0 até 1. Então, a minha variação do raio do meu cilindro vai ser de 0 até 1. Deixa eu voltar para a imagem lá. Eu só coloquei ali só para vocês entenderem como que eu quero que vocês olhem esse cilindro agora. Então, a gente está olhando esse cilindro de cima, só no plano XY. A gente tem a variação do nosso raio de 0, que é o meio do nosso cilindro, até 1, para a direita e para a esquerda. Ok? Ou seja, o meu intervalo de integração, quando eu estou tratando do meu raio, vai ser de 0 a 1. Certo? E esse cilindro, notem que ele está um cilindro completo. Ou seja, o ângulo θ está rodando totalmente, ou seja, 360 graus. Só que a gente não trabalha em graus, a gente trabalha em radianos. Então, na verdade, o meu intervalo de integração em relação a θ vai de 0 radianos graus, até 2π, que é justamente π é 180, então 2π 360, de 0 a 2π. Ou seja, na hora da gente montar a nossa integral, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que montar ela da seguinte forma. Vai também ser uma integral, vai ser nesse caso uma integral dupla, porque a gente está trabalhando só em duas. Então, uma integral dupla.
da nossa função... deixa eu fazer a função antes aqui. Tá, a gente sabe... Vocês pegaram... Deixa em stand-by aí o nosso intervalo de integração. O nosso intervalo de integração para R é de 0 a 1, porque o nosso raio varia de 0 a 1, tanto do centro para a direita quanto para a esquerda, porque é uma circunferência, né? Uma circunferência, então o raio é igual para todo lado. E o nosso intervalo de integração de θ é de 0 até 360 graus, ou de 0 até 2π, que a gente vai usar em radiano. Só que agora eu preciso montar, eu preciso transformar isso aqui para a coordenada polar. Então, na verdade, o que eu vou ter aqui agora? Eu vou ter que a minha função vai ser a raiz quadrada, V. V passa a ser R seno de θ. Então, R vezes seno de θ ao quadrado, mais o meu U passa a ser quem? R cosseno de θ. Então, R cosseno de θ ao quadrado, mais 1. O que é R? O que é R seno de θ ao quadrado? Opa! Isso aqui vai se transformar em R ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ. Mais, mesma ideia daqui. R ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ. Mais 1. Eu consigo fazer uma evidenciação entre esses dois termos. Qual é essa evidenciação? Eu posso escrever isso aqui como R ao quadrado que multiplica... Por que sumiu? Que multiplica seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Mais 1. O que é seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ? Isso aí também é uma relação trigonométrica conhecida e muito importante. Qualquer seno ao quadrado o seno ao quadrado de qualquer ângulo, mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, isso vai ser sempre igual a 1. Então eu vou ter R ao quadrado vezes 1 mais 1. R ao quadrado vezes 1 é R ao quadrado. Então, na verdade, eu tenho essa função para fazer a integração posteriormente. Está ficando sem espaço, hein? Ou seja, na hora de eu fazer essa integração aqui, ó, eu não vou fazer mais essa função aqui. Eu vou fazer a função R ao quadrado mais 1. E ao invés de eu ter dA, eu vou ter, depende do meu intervalo de integração, lógico, eu vou deixar o dA aqui porque eu vou montar agora. Então, a área da minha superfície vai ser igual. Aí sim vai entrar o intervalo de integração. Essa aqui, uma integral dupla, variando. E aí que eu vou colocar a minha variação aqui. De 0 a 2π, de 0 a 1, ou seja, de 0 a 2π relacionado ao dθ e de 0 a 1 relacionado ao dr. Da minha função, que é a raiz quadrada de r ao quadrado mais 1, e aí eu já escrevo. Se eu estou integrando aqui, primeiro, e aí, no caso, esse dA aqui, ele vai virar. Como eu estou integrando primeiro aqui em relação ao raio, eu vou ter dr. Como eu estou integrando segundo em relação ao θ, dr dθ. E por fórmula também, por dedução matemática, mais difícil de ser mostrada para vocês, esse dA ele tem que ser acompanhado por um R. Então é R, dr, dθ. Pronto. Depois de simples passos, como a gente fez agora,
a gente descobre que para eu calcular a área daquela função, daquela superfície, que é limitada por aquele cilindro, é só eu fazer a integral da função raiz quadrada de r ao quadrado mais 1 r dr dθ no intervalo de integração, de 0 a 1 para r e de 0 a 2π para dθ. A resposta disso aqui, depois de feito, isso aqui não é integral difícil de fazer, tem que ser feito por substituição. A resposta final vai dar 3,82 unidades de área, depois de fazer isso aí. Beleza? Alguma dúvida? É melhor nem comentar. Você tá de sacanagem, né, velho? Rapaz, essa aula era pra, tipo assim, fazer o que com a nossa cabeça? É o que eu falo para vocês, cara. Cálculo 3. Todo mundo tem medo. Você acha que todo mundo tem medo dessa disciplina? Por quê? Porque ela é difícil. Mas é um passo a passo, cara. É difícil, assim, para entender. É o que eu vou voltar a falar o que eu falei no começo da aula de ontem. É difícil. A primeira a gente bate o olho, assim, realmente é muito complicado. Mas exercitando, isso se torna automático na cabeça de vocês. Por isso que é tão importante fazer exercício. Mas é isso. Então, passo a passo. Quando ele pede a área de uma superfície delimitada por outra função, que foi o que ele deu. Ele deu uma superfície e pediu a área delimitada por uma função. Você vai fazer, primeira coisa, a parametrização da superfície, ou seja, está vendo que a superfície anteriormente era z igual a xy? São 3 variáveis que estão determinando qual é a minha superfície. A parametrização da superfície é simplesmente eu transformar essa superfície de 3 variáveis juntas para 2 variáveis. Foi o que eu fiz aqui. Eu parametrizei a superfície. Chamei o x de u, o y de v, e o z ficou u vezes v. Agora eu tenho u, v e u v. Ou seja, eu tenho a mesma superfície parametrizada, a mesma superfície XYZ parametrizada para u e v. Depois disso feito, faço as derivadas parciais. Acho RU, faço as derivadas parciais. Acho o RV. Depois faço o produto vetorial entre RU e RV. Se não entenderam isso aqui, volta lá na álgebra linear. Tem lá. Isso aqui é básico de álgebra linear e geometria analítica, na verdade, quando a gente está tratando de vetores. Faço o módulo desse produto vetorial e acho uma função. Só que essa função aqui, ó, prestem atenção, a gente ainda não mexeu com o cilindro aqui. Então, se eu fizesse a integral dessa função aqui, eu não estaria limitando ela. Eu teria que ter um espaço de integração aqui, que eu não tenho ainda, e eu justamente não estaria limitando ela. Esse espaço de integração ele é limitado justamente por quem? Justamente pelo cilindro. E o cilindro eu posso usar a coordenada polar, que vai ficar mais fácil de resolver. Então, mostrei para vocês que o x é r cosseno de θ, o y é r seno de θ, e anteriormente a gente tinha falado que x é igual a u e y igual a v. E aí eu pego essa função aqui, substituo esse u aqui por r cosseno de θ, o v por r seno de θ, o 1 continua ali e eleva ao quadrado. Essa relação trigonométrica é muito conhecida e vocês têm que saber ela. Se a gente não tivesse feito isso tudo aí, ia ser muito mais difícil calcular essa integral. A gente sabe que seno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de qualquer ângulo, mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Então isso aqui vira 1, 1 vezes r ao quadrado, continua r ao quadrado mais 1. Pronto. Como eu tenho um cilindro que possui raio que varia de 0 a 1, e o cilindro está completo, ou seja, ele tem de 0 a 360, no meu θ, eu vou ter o espaço de variação, o intervalo de variação de 0 a 180, mas em radiano, que vai dar 2π, e o meu intervalo de integração do R vai ser de 0 a 1. A partir disso, transformo o dA para dr dθ, que é R dr dθ, e desembola. Façam 10 exercícios desses,
que no 11º vocês já vão estar fazendo automático. Essa é a ideia. No início parece complicado, aí quando que você vai fazendo, parece mais complicado ainda. De longe é feio, de perto parece que está de longe. Não é, cara, é treino. Eu vou voltar a falar, tem que treinar. Mas é isso aqui. Esse é o número 5. Hein, Paulo? E para Oi? responder essa questão, tem que fazer esse passo a passo, não tem como nem diminuir um pouco. Esse passo a passo já é um passo a passo resumido do esquema. Já é um modelo de resolução, entendeu? Já é um roteiro de cálculo. Esse já é um roteiro de cálculo. Com certeza absoluta, existem várias maneiras de fazer esse exercício, mas essa daqui eu acredito que seja a mais simples. Pelo menos é o jeito que a professora ensinou. Beleza? Beleza. Ô, Paulo, Oi. onde você colocou lá no 2, R ao quadrado mais seno? Põe ele, por favor. Aí. Quando você botou R ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ mais R ao quadrado, não seria 2R ao quadrado, não? Não, porque o R... Porque olha só, se eu fizer essa multiplicação aqui, ó, eu vou multiplicar R ao quadrado vezes seno ao quadrado, Não, que vai dar R ao quadrado seno ao quadrado. Vou pegar o R ao quadrado e multiplicar pelo cosseno, que vai dar essa outra. Entendi. Eu coloco só o R ao quadrado em evidência. Botou evidência, né? Isso, exatamente. Beleza. Tá, beleza, então. Vamos para o próximo. Eu podia mandar isso aqui para vocês, né? Eu tava até copiando, Agradeceria mas depois muito. vou ver a aula. O de ontem eu não salvei, não, mas esse aqui eu vou salvar. Esse aqui é o exercício. É o 5 esse? Acho que é, né? É o 5. Vamos para o 6. Ó, o exercício número 6. Eu acho que ele é parecido, mas ele é mais simples de resolver. Porque na verdade, gente, eu acho que quando eu fui rever isso aqui, fui relembrar, o que me deu mais assim, o que foi mais complicado um pouquinho para mim, para eu entender, foi um pouco mais complexo, foi justamente essa hora que ele jogou os intervalos de integração, porque é um cilindro. Então foi uma área assim, por que é de 0 a 1, por que é de 0 a 2π? Então isso foi um pouco complicado. Mas depois que eu lembrei, assim, que eu estudei, aí eu relembrei. Vocês vão ver que agora a gente vai ter uma área de uma superfície também. Ele dá, ó, determine a área da superfície que corresponde à parte do plano 5x mais 3y menos z mais 6 igual a 0, que está acima do retângulo 1, 4, 2, 6, localizado no plano xy. Nesse caso aqui, ó, vai ser mais simples, por quê? Porque na hora de eu fazer os intervalos de integração, eu não vou ter aquele monte de 0 a θ, de 2 a 0 a 2π, de 0 a não sei o quê. É mais fácil de fazer os intervalos de integração. Mas o caminho é basicamente o mesmo. Eu vou fechar aqui e vamos para o Word. Então, o número 6, o que ele me dá? Ele me dá a superfície, que é dada pela função 5x mais 3y menos z mais 6 igual a 0. E ele me dá o retângulo limitante, que vai gerar para a gente as nossas intervalos de integração. Em x ele varia de 1
a 6, não, a 4, e em y ele varia de 2 a 6. Isso mesmo. Beleza, tem a superfície e tem um retângulo limitante. Primeira coisa que eu quero fazer quando eu quero descobrir área, eu preciso fazer a parametrização da superfície. Então, parametrizando a superfície, vocês vão ver que é basicamente o passo a passo é igual. Deixa eu ajeitar aqui para ficar mais bonitinho. Então, parametrizando a superfície, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que o meu x vai ser igual a u, o meu y vai ser igual a v, e a minha equação agora, a minha função ali em cima, que era... vou fazer o seguinte, essa superfície tá jóia. Eu vou deixar o x igual a u, o y igual a v, e depois vou substituir no z. Então, na verdade, a minha superfície só para organização, critério de organização, vai ser igual. Vou jogar o meu z para lá. Ó. Z é igual 5x mais 3... mais 3y mais 6. Então, o meu z vai passar a ser esse aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu vou precisar do meu z aqui. Só que ao invés de eu escrever x e y, eu vou escrever u e v. Beleza. Estou com minha superfície parametrizada. Voltando a explicar mais uma vez, para ficar bem batido. Parametrização da superfície é simplesmente eu transformar de 3 variáveis que eu tinha, x, y, z, e transformar isso em 2 variáveis. Que no nosso caso aqui vai ser u e v. Depois disso, o que eu faço? Vou colocar aqui. Encontrando os vetores RU e RV. Porque isso aqui eu vou precisar. Eu vou até colocar aqui em cima, ó. Vou copiar daqui, vai ficar mais fácil. Porque assim como, igual no problema anterior, eu vou precisar dos vetores RU e RV, porque eu vou precisar fazer aquela tal daquele produto vetorial. Então, encontrando os vetores RU e RV. Como é que eu faço? Através de derivadas parciais. Que o símbolo de derivada parcial é esse símbolo. Cadê? Aqui. Então, para calcular o RU, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a derivada parcial de x em relação a u. Vou fazer minha derivada parcial de y em relação a u. Vou fazer minha derivada parcial de z em relação a u. Fazendo isso, eu tenho que o meu RU é igual. Qual que é a derivada parcial de x em relação a u? Qual que é a derivada de x não é igual a u? Então, qual que é a derivada de u em relação a u? 1. Pode notar que o passo a passo vai se repetindo. Por quê? Porque é repetido mesmo. Qual que é a minha derivada parcial de y em relação a u? O meu y vale v. Qual que é a derivada parcial de v em relação a u? 0, porque v é uma constante quando eu estou derivando quando eu estou derivando parcialmente em relação a u. E a minha derivada parcial de z em relação a u vai ser: qual é a derivada de 5u em relação a u? 0 de u vai virar 1, 5 vezes 1, 5. 3v em relação a u vai dar 0, 6 em relação a u vai dar 0. Então aqui eu fico só com o 5. Feito isso, eu vou fazer o meu vetor v, que vai ser igual, vou copiar para ficar mais fácil, a derivada parcial de x em relação a v, a derivada de y em relação a v, e a derivada de z em relação
a V. Mesmo esquema. Eita! Então, meu RV vai ser igual. Qual é a minha derivada de x em relação a V? Meu x vale U. A derivada de U em relação a V é zero, porque o meu U vai ser uma constante. Eu estou derivando parcialmente em relação a V. Qual é a derivada de Y em relação a V? O meu Y vale V. Qual é a derivada de V em relação a V? 1. Qual é a derivada de Z em relação a V? 5U vai dar 0, 3V vai dar 3 e 6 vai dar 0. Então, aqui vai sobrar só o número 3. Achei os meus dois vetores que eu vou precisar para resolver minha área. Beleza. Vou fazer agora a minha... Eu acho que eu vou ter que copiar de lá, que vai ser mais fácil. Vou fazer agora o meu produto vetorial. Vou fazer o meu produto vetorial. Notem agora que o meu vetor, os meus vetores são diferentes. Então, na verdade, aqui, IJK continua igual. O meu vetor U é 1, 0, 5. 5. 0, 1 e 3. Era só um instantinho. Isso. 0, 1 e 3. Já foi diferente do outro, porque lá no outro lá a gente achou o U e o V continuaram aqui, né? Esse aqui vai ser mais fácil ainda. Para eu achar qual é esse valor aqui, eu faço o determinante da matriz. O meu determinante dessa matriz, que eu vou chamar de M, vai ser igual. Repito essas duas colunas na frente, faço as diagonais da esquerda para a direita, menos as diagonais da direita para a esquerda. Isso aqui vai dar o determinante igual a K menos 3J. Ah, peraí, isso aqui não está no negócio, né? Acho que eu fiz errado. Então, o determinante da minha matriz. Opa. É igual. O resultado já, tá? K menos 3J menos 5I. Fiz do mesmo jeito. Se tiverem dúvida, corram para a geometria analítica álgebra linear. Então, na verdade, o resultado do meu produto vetorial entre RU e RV é igual. Lembrando que é sempre x, y, z, x relacionado ao i, y ao j e z ao k, porque foi o que eu coloquei aqui em cima. Então, menos 5, menos 3, 1. Esse aqui é o meu vetor resultante, mas eu preciso, além do vetor resultante, do módulo do vetor resultante, porque é o módulo que eu vou colocar lá. E esse módulo eu faço de que forma? Como eu quero tudo positivo, eu faço raiz quadrada de todos esses números ao quadrado. Porque aí eu vou fazer duas coisas que se anulam. Né? É como se eu multiplicasse por 10 e dividisse por 10. Porque a potência, a radiciação é o contrário da potencialização. Então vai ser a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Eita! Então, na verdade, o módulo de RU vezes RV vai ser igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado, menos 5 ao quadrado, 25, mais menos 3 ao quadrado, mais 9, 25 mais 9, 34, 34 mais 1, 35. Então, o resultado do meu produto vetorial é raiz quadrada de 35. Partindo agora para a nossa função em si, para a gente descobrir a área, olha como é que vai ser muito mais fácil. O nosso cálculo de área é feito dessa forma, certo? Só que aí, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir.
Ao invés desse módulo aqui, a gente já descobriu quanto vale isso aqui. Isso aqui, na verdade, vale raiz quadrada de 35. dA. Está no dA porque eu ainda não escolhi quais são os meus limites de integração. E agora eu vou fazer os meus limites. O meu AS vai ser igual ao integral dupla a minha função de dentro é justamente a raiz de 35, só isso. E aqui eu escolho da forma que eu achar mais conveniente para mim. Ele me fala, lá em cima, que o meu x varia de 1 a 4 e o meu y varia de 2 a 6, porque o retângulo limitante é esse retângulo aqui. É um retângulo no plano. Então, eu vou escolher o que primeiro? X primeiro? Y primeiro? Vou escolher o Y primeiro, então. Então, o intervalo de integração em Y é de 2 a 6. Então, eu coloco de 2 a 6. E o intervalo de integração em X do retângulo limitante vai ser de 1 a 4. Então, eu vou ter de 1 a 4. Importante agora só o primeiro em relação a Y, então eu vou ter primeiro dy, e o segundo em relação a x, dx. Pronto. Pode jogar o raiz quadrada de 35 para fora, se quiser. Para fora dessa aqui. O resultado dessa área aqui, limitada por isso aqui, vai dar aproximadamente 7,99 unidades de área. Ok? Esse pareceu ser mais fácil. Mas é mais fácil. Por que ele é mais fácil? Porque a região que você... O que está te limitando a sua superfície é um quadrado, é um retângulo. Então, não tem aquele negócio de ângulo. Você não precisa transformar em coordenada polar, entendeu? Por isso que ele é mais simples. Ele é mais simples de fazer. Mas o passo a passo é igual. Parametriza, encontra RU, RV, faz RU vezes RV, acha o módulo, joga na fórmula, encontra o espaço de integração. Se eu quisesse colocar aqui de 1 a 4 e de 2 a 6, também poderia, só que aqui ao invés de dx, dy, dx, passaria a ser dx, dy. Vai dar o mesmo resultado. Tem que dar o mesmo resultado. Beleza? Beleza, Paulo. Vou nessa. Temos mais um exercício ainda. Tô morto. Trabalhando demais. É bom que trabalho demais tem que ganhar demais também, pô. Se só trabalhar... O problema é esse, que trabalha muito e ganha pouco. Eu sei como que é. É foda. Mas tá filé. Mas só vamos fazer... Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu. Boa noite. Vamos fazer agora o exercício 7 para finalizar essa nossa aula-atividade. Ele me fala, para determinada empresa produz baterias para automóveis, um dos modelos de bateria possui formato que pode ser aproximado pelo sólido B, limitado superiormente pela superfície S, de equação Z é igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. O que quer dizer isso aí? Esse 1 menos y ao quadrado menos z ao quadrado. Isso aí nada mais é do que o que vai dar o formato dessa cúpula aqui, ó. Então, essa cúpula superior aqui, ela só tem esse formato porque ela segue essa equação aqui, ó. Z é igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. E fala que é limitado inferiormente pelo retângulo menos 1, 1, ou seja, o retângulo que em x varia de menos 1 até 1, e em y de menos meio até meio. Então, aqui vai dar 1, né, total, e aqui vai dar 2 no total.
A representação dos limites inferior e superior para o sólido B são representados no seguinte gráfico. Está aqui o gráfico. Tendo como objetivo otimizar a produção desse tipo de bateria, você foi contratado por essa empresa para auxiliar no estudo do projeto desse produto. Considerando essas informações, investigue os seguintes tópicos. A. Associada à otimização do volume desse produto, em determinados momentos, faz-se necessário determinar planos tangentes. Primeira matéria que a gente fez, primeiro exercício que a gente fez, plano tangente. Então ele pergunta, qual é a equação do plano tangente à superfície S no ponto P 0,5, 0,75? Beleza. Então vamos para a letra A. Essa é a questão 7. Seria equação. Então, ele me deu a equação da superfície. Então, a superfície ela é ditada pela equação Z é igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Me deu o P0. Como eu estou fazendo o plano tangente dessa função aqui, vai ser um plano tangente aqui, ó, nessa superfície aqui, quer dizer, então, que eu vou usar essa função, não esses intervalos aqui. Então, eu preciso... Tá, eu tenho a função. E ele me dá num ponto. Aqui, ele me dá no ponto que ele quer o plano tangente. Então, eu tenho, além da superfície, eu tenho o P0, que vai valer para a gente 0,5, 0,75. Beleza, ele quer o plano tangente. Então, eu vou precisar saber como que eu faço para descobrir a equação do plano tangente. A equação do plano tangente, por fórmula, a gente tem que o quê? Para o plano ser tangente, o produto escalar agora entre P0P e o gradiente, o vetor gradiente tem que ser igual a zero. Então, P, o vetor P0P, o vetor P0P, com a multiplicação com o produto escalar ao vetor gradiente no ponto P0, isso aqui tem que ser igual a zero. A gente precisa achar, então, esse P0P e precisa achar o vetor gradiente para substituir pelos valores de P0. Primeira coisa que eu vou fazer o P0P. O P0P nada mais é do que P menos P0. E o P eu vou estipular. Eu vou estipular que o meu P vai ser o ponto X, Y, Z. Depois de estipulado isso, o meu P0P vai ser igual o P final, que é X, menos o P inicial, que é 0,5. O meu P final, que é Y, menos o meu P inicial, que é 0. Então, só fica o Y. O meu P final em Z, que é Z, menos o meu P inicial em Z, que é 0,75. Beleza, achei o meu vetor P0P. Agora eu vou partir para o cálculo do meu vetor gradiente. Eu errei aqui, não é esse aqui. É esse aqui. Vou passar agora para o meu vetor gradiente. Geral. Qual que é a fórmula do meu vetor gradiente geral? Em x vai ser a derivada parcial da minha função em relação a x
a derivada parcial da minha função em relação a y e a derivada parcial da minha função em relação a z. Beleza. Então, qual que é o meu vetor gradiente? Vamos dizer assim, a fórmula do meu vetor gradiente vai ser igual a derivada de x, a derivada parcial da minha função em relação a x. Então, quanto que é o z vai dar 0, o 1 vai dar 0. A derivada parcial de z em relação a x vai dar 0. A derivada parcial de 1 em relação a x vai dar 0. A derivada parcial de menos y ao quadrado em relação a x vai dar 0. E a derivada de menos x ao quadrado em relação a x vai dar o 2ds. Então, menos 2 multiplicando x vezes 2, x elevado a 2 menos 1, que vai dar 1. Não preciso colocar. Então, o meu vetor gradiente, a forma geral vai ser menos 2x. A segunda parte, eu faço a derivada parcial da função em relação a y. Então, eu teria z, derivada de z em relação a y, 0. 1 em relação a y, 0. X ao quadrado, menos x ao quadrado em relação a y, 0. Menos y ao quadrado em relação a y, menos 2y. E eu tenho a derivada parcial da função em relação a z. Vai dar 1, certo? Porque o 1 vai ser 0, o x vai ser 0, o y vai ser 0 e o z vai ser 1. Porque a derivada de z em relação a z é 1. Beleza. Achei o meu vetor gradiente, a fórmula do meu vetor gradiente. O que eu faço agora? Eu pego e faço no P0. Como que eu faço isso? É só eu pegar os valores do meu P0, os valores de x, y e z do meu P0, que eu tenho aqui em cima, e substituo nessa função aqui. Então, menos 2x vai ser menos 2 vezes 0,5, que dá menos 1. Menos 2 vezes 0, 0. E o 1, a parte do z, ó, não tem nada aqui no meu vetor gradiente em z. Quer dizer que eu não interessa qual é o meu valor de z, porque o meu vetor gradiente, o z já é uma constante. Então, aqui continua como 1. Beleza. Tenho o meu vetor gradiente, tenho o meu vetor P0P. Tenho tudo que eu preciso saber para calcular isso aqui. Então, eu venho aqui. E vou fazer. P0P, x menos 0,5, y, z menos 0,75. Produto escalar, meu vetor gradiente do P0. Menos 1, 0, 0, 1. Isso tudo tem que ser igual a 0. E aí, é igual a gente fez naquela hora. Eu vou pegar o que é x no P0P e multiplicar pelo que é x no vetor gradiente. Então, x menos 0,5 vezes menos 1 vai dar menos x mais 0,5. Y vezes 0, 0. Então, o y não vai entrar na nossa equação do plano tangente. Menos 0, só um instantinho, eu acho que eu errei alguma coisa aqui. Ah, tem um z aqui, ó. Z menos 0,75 vezes 1 vai continuar o z menos 0,75. Isso aqui vai ser igual a 0. Então, a minha equação do meu plano vai ser menos x mais z menos 0,25 igual a 0. Ah, aqui, peraí. É isso mesmo. Espera que eu acho que eu errei alguma coisa aqui que eu errei aqui, cara.
Aqui, ó. Essa superfície, para a gente fazer a derivada parcial ali, é melhor a gente colocar ela sempre assim, ó. Isso aqui é igual a isso aqui, tá? Porque na hora que eu for fazer a minha derivada parcial aqui, ó, na verdade não vai dar 1, vai dar menos 1. Aqui vai dar menos 1 também. Então aqui vai dar menos 1. Aqui vai dar mais 0,75. Então aqui vai dar mais 1,25. Beleza. Esse aqui é meu resultado final. Da letra A. Beleza? Tem alguém na sala ainda? Tem, né? Tem, todo mundo aqui ainda. Alguma dúvida para calcular o plano tangente? Se vocês olharem de novo o vídeo de ontem, vocês vão notar que o passo a passo é exatamente igual ao que eu fiz ontem. Não tem nada de diferente. Nesse aqui, nem intervalo de integração tem, porque a gente está tratando só de derivadas. Beleza. E na letra B, ele pergunta: qual é o volume aproximado do sólido B descrito anteriormente e que pode ser utilizado na aproximação do formato da bateria considerada? Então, ele quer esse volume aqui. Para fazer esse volume, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma integral tripla sem nenhuma função dentro, porque essa é a fórmula do volume. Então, para eu calcular o meu volume sobre a região S ali, ou sei lá, W, vou botar W, porque na verdade não é S, não interessa também, é o volume da região lá dada, vou botar W, porque acho que é o mesmo, é igual a integral tripla de dV. dV vai ser dx dy dz, ou dy dx dz, ou dz independente. Vai ser esses 3 Ds, dx, dy, dz, dependendo da forma que você vai montar os intervalos de integração, que a gente vai ver agora. Quais são os intervalos de integração. Então, opa. O meu volume vai ser igual. Integral de dV. Aí eu vou escolher. Lembra que... Deixa eu voltar lá para o exercício. Lembrem que ele me deu qual é a limitação superior, ou seja, qual é a limitação em Z. Então, o meu Z vai variar de 0, que é o nível do chão aqui, vamos dizer, até a função em cada um dos pontos. Então, vai ser de 0 até 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. O meu x vai variar de menos 1 a 1, porque, deixa eu ver se é o x mesmo, aqui. O x vai variar de menos 1 a 1, e o meu y vai variar de menos meio até meio. Então, na hora de eu lembrando-se disso, o que eu tenho aqui? Eu teria uma limitante, né? Que é o z. Porque o meu intervalo de integração em z vai ser de 0 até 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Ou seja, eu preciso fazer primeiro o dz, depois eu faço o dx e o dy. Igual naquela forma que variava de 0 a z, não sei se vocês lembram. Então, o primeiro, eu vou fazer o z, o dz, que é 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Beleza. Fiz o primeiro intervalo, vou fazer o segundo. O segundo eu vou usar, sei lá. Deixa eu ver aqui o que ele usou aqui, porque eu uso igual, vai ficar bom. O segundo intervalo de integração, eu vou usar menos meio a meio, que é o intervalo em y. Então, menos meio até meio.
E o outro intervalo de integração eu vou usar em x, que dá menos 1 até 1. Beleza? E aí aqui eu não coloco função nenhuma. Eu só vou colocar o dz, que vai ser no caso, que é o intervalo de integração em z, dz, dy, dx. Beleza. É só resolver essa integral aqui, que é uma integral simples de resolver, voltando a falar, porque não tem dificuldade nenhuma, você não tem nenhuma função. Você vai integrar primeiro um, depois você vai integrar uma coisinha simples, só soma de integrais, e você vai chegar no resultado final de volume igual a 1,167 unidades de volume. Eu não vou resolver essa integral, vou deixar para vocês fazerem isso em casa. Beleza? Alguma dúvida? Nossa, que barulheira é essa, gente? Não sei, não estou ouvindo, não. Pessoal, é isso então que a gente tinha para a aula de hoje. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar esses exercícios no grupo resolvidos, porque tem um passo a passo aí, dá para entender melhor o que é. Se tiverem alguma dúvida, volto a dizer, melhor falar lá no grupo, porque aí todo mundo resolve a dúvida junto. Se quiser chamar no particular também não tem problema, pode me chamar. E estudem. Façam exercícios, que é aí que vai começar as dúvidas mais fáceis de... Porque às vezes as dúvidas são tão amplas que é difícil até a gente resolver, a gente conseguir eliminar as dúvidas. Então, estudando, tem o livro, eu estudei pelo livro, o livro é muito bom, entendeu? Tem alguns exercícios no livro, tem alguns livros na biblioteca digital também muito bons, pode estudar por eles também. Qualquer livro de cálculo 3, vocês podem pegar que vai ter essa disciplina. Vai ter essa disciplina, não, esse conteúdo. Beleza? Valeu, gente. Boa noite aí. Valeu, Paulo. Obrigadão, velho. Vamos ver se a gente faz o mesmo esquema. A aula de quinta a gente vê na segunda da semana que vem, mas a gente resolve isso no grupo. Show de bola. Beleza. Boa noite, boa noite. Boa noite, velho. Boa noite.